Boa noite, pessoal. Olha só, hoje eu acho que pode ser nosso último encontro, ou penúltimo, conforme a gente evoluir hoje. Eu queria falar o seguinte, eu já tenho, acho que só ficou faltando a Raíssa mesmo, não sei se a Raíssa, tem que esperar a Raíssa chegar para saber. Mas a Isabel já trabalhou, já fez seu trabalho, Jamile, Luciana, Paloma, Késia, só falta a Raíssa, tá? Aí eu queria dizer que vocês já estão aprovadas na disciplina, tá? Eu considerei 10 para todas vocês, pelo trabalho que vocês fizeram, que achei que ficou bem legal. Uhul! Agora, o que acontece? Espera aí, acho que a Raíssa talvez esteja falando alguma coisa aqui. Ah, não. O que foi? Lu mandou alguma coisa aqui? Aff. Ah, perdeu a conexão. Então, olha só. Então, eu queria dizer o seguinte. Eu tenho um grupo de pesquisa que estava parado, né? Que é um grupo de pesquisa que se chama O Lugar de Estudar, que a Thalita fazia parte desse grupo comigo, fazia parte dessa pesquisa. A pesquisa dela do TCC tem a ver com esse trabalho, tá? E depois ficou meio desativado esse grupo. Quer dizer, a minha tese tem a ver com isso também um pouquinho, mas esse trabalho mesmo de investigar o lugar e tal, ele ficou parado. Aí eu estava, assim, a minha proposta é o seguinte: reativar o grupo. Aí eu incluía vocês no grupo, aí a gente pode tentar, por exemplo, bolsa de iniciação científica, coisas assim, que é legal. Mesmo que a gente não consiga, vocês participando de um grupo, vocês podem colocar no currículo Lattes de vocês, eu vou inscrever vocês direitinho, né, no programa. Isso é uma boa para vocês. E a gente, no próximo período, tranquilamente, daríamos continuidade à produção desse artigo. Aí queria saber o que vocês acham, se vocês topam, porque realmente eu acho que a gente avançou bastante, mas tem coisas para trabalhar ainda, né? Legal, Bel. Gostei, professora, da ideia. Realmente, eu até fiquei pensando assim, o período acaba em maio, né? Poderia ficar bem corrido, né? Para acabar tudo. Eu É, gostei. a gente não falta muito para acabar, não, na verdade. Mas falta, né? Eu acho que assim, né, se a gente pegar nas férias, por exemplo, aí depende da disposição de vocês, né? Eu Porque acho que é melhor, né? Porque aí a gente não tem trabalho para fazer, porque esse final agora, assim, é até ruim para a gente se doar mais, porque tem muita coisa para sim, fazer, né? Final de exatamente, exatamente. Então, eu acho que. Ai, desculpa. saúde. Nas férias é muito bom? Ah, então tá bom. Pensei que vocês não fossem topar nas férias. Mas a gente pode continuar nas férias sem ser uma coisa frenética, entendeu? Até porque eu tenho que trabalhar na minha tese nas férias e tal. Mas a gente pode ficar se encontrando, talvez quinzenalmente ou uma vez por semana, entendeu? E a gente vai melhorar. Acho que uma vez por semana, acho que é uma boa, né? Aí queria ver com vocês que dia é bom, se a gente mantém esse dia, esse horário. Lembra aquela bolinha de Ei, Raíssa, chegou! luz pro Acabou. papai? Boa noite, gente. Boa noite, como é que foi o retorno para casa? Foi tranquilo, demorado, Pegou mas tranquilo. chuva? Não, aqui não tá Ah, chovendo, não. que bom. Então, Raíssa, tô falando com o pessoal que vocês estão. Aliás, eu não sei se você chegou a entregar seu trabalho, Raíssa. Eu entreguei, aí você tinha dito que não podia usar as citações que eu tinha usado, porque eu tinha usado o seu texto. Ah, ai, já não me lembro mais. Qual era a parte?
Peraí. Então, eu fiz A o texto, Raíssa só que... Azul. Eu sou o quê? Você é azul, não era? Sim. Então, aí você tinha dito para colocar no nosso artigo as citações com a Ah, Thalita. Eu tá. fui escrevendo lá direto. Você foi escrevendo no texto? Eu escrevi lá direto, tanto que ficou bem resumidinho, bem pequenininho. Tá. Em qual parte foi? Foi logo no começo, porque eu respondi a pergunta, né? E mandei. Qual E era a aí sua pergunta? era a primeira. A primeira era da Thalita, não era? Era, só que eu não tinha usado o texto dela, tinha usado o seu. Tá. Olha só, uma coisa que eu acho que a gente podia. Bom, deixa eu falar logo. Então, o que eu falei com as meninas. Então, Raíssa também já fez, tá bom. Dizer que vocês estão aprovadas na disciplina, que eu dei 10 para todas, não fiz diferença do trabalho de uma para outra. Acho que todo mundo se empenhou, acho que foi uma participação legal, acho que vocês aprenderam assim, o que é fazer uma etnografia, né? Leram, enfim. E aí eu estou propondo da gente continuar nas férias, né? Com um grupo grupo de pesquisa, aí vocês vão poder. Eu tenho esse grupo já aprovado na UF, né? Que é o lugar de estudar. Até estava pensando também em botar lugar e tempo de estudar, sabe? Que a gente começasse a pensar também um pouquinho nos tempos, né? Porque não é só o lugar, é que horas você estuda, qual o momento, né? E aí queria saber se as meninas já toparam, se você topa também, Raíssa. Aí seria a gente dar continuidade a esse artigo dentro do grupo de pesquisa. A gente continuaria se encontrando, né, uma vez por semana para dar conta até acabar. E aí, se a gente acabar e quiser fazer mais, entrevistar outras pessoas, escrever outro artigo, enfim, aí a gente ia fazendo. O que vocês acham? Quer dizer, as meninas já falaram que topam. Você topa, Raíssa? Não sei muito bem como vai funcionar isso, questão do meu tempo, mas assim, sendo nas férias, fica bem mais tranquilo, então eu topo sim. Sim. Ah, então tá bom. E esse horário para vocês é bom? Quinta, 7h30? Olha, como sendo nas férias, eu preferia que fosse outro dia, porque na quinta eu trabalho. Tá. Qual o dia que era bom para você? Eu trabalho terça e quinta, então os Hum, outros dias era melhor. aham. Então, gente, pode ser outro dia? Para mim, pode ser qualquer dia de noite. Tem que ser de noite, não é? Seria melhor se fosse de noite, mas pode ser segunda, quarta, como a Paloma falou. Quarta. Quarta fica um pouco complicado para mim, mas tá bom se for. 7h30, eu acho que dá. Quarta, né? Eu falei quarta porque, assim, segunda, né, a gente está vindo do final de semana. E sexta a gente está entrando. Então, quarta é um meio termo. Sim, não, então tá bom. Porque ninguém Eu acho para mim é legal merece. também. A gente experimenta. Quarta. Aí gente, eu não gosto. Oi? Então vamos. A gente experimenta. Então vamos deixar para quarta às 7h30? Ok. 7h30, tá bom. Tá bom. Então tá bom. Então, olha só, deixa eu comentar para vocês um pouquinho. Eu estou dividindo o texto aí com vocês, né? A gente já tem 38 páginas, é claro que a gente vai. Então, assim, agora, nesse momento, a gente está na fase da escrita, né? Então, a gente está fazendo uma oficina de escrita etnográfica. A gente pode até também voltar a ler algum texto para vocês entenderem por que a gente lê os textos, na verdade, né? Para subsidiar o que a gente está produzindo, né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a ler o trechinho que eu fiz, vocês viram? Dos namorados? Eu vi. Gostei bastante. Ficou legal, Isabel? E Muito. aí, você viu como é que a gente vai buscar a teoria? A gente busca a teoria para subsidiar alguma coisa que a gente viu na prática.
E é interessante, o que aconteceu aí nesse caso? A gente não tinha previsto a coisa dos namorados como suporte, não estava no nosso roteiro. A gente nem achou que era importante, não passou pela cabeça da gente pensar em namorado e marido. Mas aconteceu que todas nós falamos de namorados e maridos. Entendeu? E aí, o que a gente faz? Ei, Lu, parabéns! Uhul! Consegui voltar. Não, parabéns de ter conseguido ir para Niterói. Ah, tá. Obrigada, professora. Muito Eu bom. vou desligar a câmera porque a internet está muito ruim, tá? Tá bom. Ô, Lu, a gente está combinando o seguinte, tá? Eu vou falar de novo, que vocês estão todas aprovadas com média 10, tá? Que acho que a gente trabalhou bastante, foi muito legal o desempenho de todas vocês. Na minha avaliação, o que eu vejo? Que a escrita e a leitura ficam muito mais fáceis, né, quando a gente tem um projeto. O que a gente fez nesse semestre foi uma coisa que a gente chama de pedagogia dos projetos, né? Então, a gente fez uma disciplina toda articulada em torno de um projeto, que era a observação, fazer uma etnografia com começo, meio e fim. Né? Qual é o começo, meio e fim de uma etnografia? Primeiro, a gente faz um projeto, a gente fez, não escrevemos, mas a gente bolou o projeto, né? Que era fazer autoetnografia da gente na pandemia em relação ao estudo. A gente fez uma revisão bibliográfica, estudamos textos, né, sobre. Luciana, queria agradecer também sua contribuição. Aliás, eu ontem respondi, tem mais material para a gente ver. Eu respondi o questionário justamente daquele grupo da UF que você falou. Eles mandaram um e-mail para mim, para os membros do colegiado de curso, para avaliar o período, e eu respondi. E aí, a gente fez isso, né? Depois a gente fez o trabalho de campo, que foi o quê? Foi a autoetnografia. E a gente fez uma coisa, vocês manipularam vários conceitos da antropologia meio sem saber, né? E usaram. Uma outra coisa que vocês fizeram sem saber é uma coisa que a gente chama de descrição densa, que é um conceito do Gertz, né? Que é você pegar, no caso, a situação de vocês, que a gente se propôs a escrever, aquele relato que vocês fizeram, é uma descrição densa, né? Onde vocês falam. E aí, depois, o que a gente faz? Qual é o outro momento da etnografia? É a escrita, né? Então, a gente tem que escutar, tem que olhar, observar. Vocês fizeram isso em relação a vocês próprias, a gente fez, que eu também fiz, né? E foi uma relação interessante, porque eu descobri várias coisas fazendo relato que eu não tinha muita consciência, né? Então, foi interessante fazer o relato, porque aí eu me escutei, me vi na situação de estudante, né, e trabalhadora nesse período de pandemia. E aí, depois que a gente fez isso aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a montar o texto. Então, a partir dessa experiência, vocês viram isso aqui, gente, essa estrutura de texto que vocês têm aí, é a estrutura que deve ter um TCC, tá? Então, isso também, vou aumentar aqui, isso também é muito bacana para vocês, né? Aprender o gênero do discurso acadêmico, né? Que tem que ter um resumo, tem que ter as palavras-chave, uma introdução, né? Então, mais ou menos, eu queria que vocês aprendessem isso. E aí, depois, tem um momento que é a análise dos dados. E aí, o que a gente faz? O que a gente fez? A gente pegou os eixos, a gente fez coisa beça nesse semestre, hein? Muita coisa mesmo. A gente fez um grupo de pesquisa, né? Então, Luciana, a gente já combinou que a gente vai continuar esse grupo de pesquisa nas férias e tentar ver se nas férias mesmo a gente termina esse artigo, se encontrando uma vez por semana, que ficaria na quarta-feira às 7h30. Bom para você, Lu? Para todo mundo é. Tá bom para você também, quarta de noite? Fechou, gente, que sorte.
Não sei se consegui todas as 4, mas tá bem, tá bom. Também não precisa ser toda quarta, tá? Tá bom. Entra da casa do namorado, né? Então, essa coisa dos namorados que eu estava falando, a gente tinha, então, algumas categorias prévias de análise, né? Essas categorias vieram da onde? Vieram da pesquisa da Thalita, que a gente meio que replicou, ajustando para a nossa situação, né? E nas nossas categorias de análise, não entrava essa coisa de namorado ajudando, porque não apareceu na pesquisa da Thalita, e a gente não imaginou isso. Mas o material do campo trouxe para a gente uma novidade, uma coisa que a gente não esperava, não é? Mas apareceu. Se a gente olhar de novo com mais cuidado para esse material de campo, e é isso que eu acho que a gente tem que fazer nas férias, né, que é um mesinho assim, é a gente olhar para ver se tem mais coisas interessantes, tá? E aí, em relação aos namorados, aí eu estava falando como é que a gente faz. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar o texto desde o começo, para a gente tirar mais ou menos o que a gente tem que fazer daqui para frente. Que não é muita coisa, não. Agora, outra coisa que eu achei muito legal e que também faz parte da etnografia, que é um material que a gente pode incorporar, é a própria discussão do WhatsApp. Vocês repararam que na discussão do WhatsApp tem muita informação sobre a gente também? Sobre a relação da gente com o estudo, não só a coisa de trazer as fotos, né? Mas, por exemplo, isso da Isabel ler aqueles livros, tem aquelas coleções. Eu me lembro que no quarto da Thalita, a Thalita também lê as mesmas coisas que você, por exemplo, eu sei porque não sei se vocês viram no canal, tem uma playlist que é o lugar de estudar. Oi, Késia, bem-vinda! Mais uma. Késia, a gente vai fazer um grupo de pesquisa, vai ser quarta-feira de noite. Você pode, quarta-feira de noite, às 7h30? E todo mundo já está aprovado com 10. Não falou nada. Então, aí eu pensei isso, que a gente podia aproveitar também informações que apareceram meio que espontaneamente ali no WhatsApp. A gente pode, enfim, querer fazer isso ou não. Mas, enfim, a minha ideia é a seguinte, hoje a gente comentar um pouquinho, aí seria, para mim, poderia ser o último encontro hoje, tá? Eu já lançava as notas direitinho, e aí, quem quiser, ninguém é obrigado, tá? Porque vocês já estão aprovadas, já fizeram, assim, tiveram já uma disciplina de etnografia, sabem o que é uma autoetnografia, o que é uma etnografia, conceito de cultura, trabalharam um monte de coisa aqui, leram, escreveram, então tá tudo ótimo. Acho que aprenderam bastante, depois eu queria escutar vocês. E aí, quem quiser, quem topar, continua, né? E também, assim, quem quiser ter o nome como autor, né? Continuar para realmente fechar esse texto, que ainda falta algumas coisinhas, tá? Então, a gente tem que ver se esse título tá bom, Estudando na Pandemia. Eu achei que ficou legal. Relatos autoetnográficos de mulheres em cursos de licenciatura. Ok. Aí tem os nomes da gente. Não sei se vocês chegaram a botar as descrições, tem que ver também. Aí o resumo a gente tem que é a última coisa que a gente escreve. Eu escrevi só o comecinho, mas as conclusões a gente vai ter que fazer depois, porque a gente não tem conclusões ainda, né? A gente ainda está estudando o material que a gente está vendo. Então, palavras-chave a gente já decidiu: pandemia, estudo remoto, formação de professores. Acho que ficou bem redonda essas chamadas, né? Aí, na introdução, o que a gente faz?
Na introdução, a gente conta um pouco do problema por que a gente está fazendo isso, a gente justifica, né? Por que a gente está estudando isso? A gente está estudando isso porque na pandemia criou um problema aí, né? E todo mundo achou que não ia ser legal, que ia ter dificuldade, ia ter muitos problemas, então a gente resolveu entender como é que era. Ok. E aí entra um lance muito bacana, que é o quê? A gente começa a aproveitar no nosso texto, né? Depois eu queria escutar como é que foi essa vivência para vocês, mas achei que ficou muito legal, né? Vocês usarem de fato, sabe, aquilo que vocês, o trabalho da disciplina não foi uma coisa didática, escolar, que você faz e depois joga fora, né? Vai virar parte de um artigo mesmo. Isso é muito bacana. E aí vocês veem para que serve ler um artigo. Serve ler um artigo para fundamentar um trabalho que a gente está fazendo de pesquisa, por exemplo, né? Então, aí a gente cita aqui o Gusso, né, e seus colaboradores, que falam que produzir conhecimento sobre a atual condição das pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem implica em identificar, pelo menos, quais são as pessoas centrais envolvidas. No nosso caso, a gente escolheu professores e alunos, né? Os aspectos críticos que o constituem, as condições mínimas necessárias para estudar, a função desse processo, né? Então, foram coisas que a gente viu aqui. E aí, depois, tem essa parte que eu acho que a gente pode melhorar um pouquinho, que é isso aqui, olha. Nesse sentido, nosso primeiro passo foi realizar um estudo sobre o tema. Esse estudo a gente costuma chamar no trabalho acadêmico de estado da arte ou estado do conhecimento, tá? Assim, se a gente está fazendo uma pesquisa sobre as condições de estudo na pandemia, a primeira coisa que a gente tem que saber já tem outros estudos? O que já foi feito sobre isso? E aí a gente foi buscando, e aí a Luciana trouxe mais coisas, né? Eu lembrei do trabalho da ADUF, do trabalho do CALME, do Centro Acadêmico, da pesquisa que a Renata Bergo fez na turma dela, que a Ine Acioli fez com os estudantes dela também, que eu propus também para os professores, a gente fez, a Luciana até depois conseguiu, a Luciana, coordenadora do curso, né? Ela ofereceu esse instrumento para os professores da pedagogia, que responderam, e isso também foi tabulado, né? Também a gente tem tabelas. Só que aí a gente vai dizer o quê? Aí depois a Lu entrou com essa coisa do Edu Inova, né? Aí depois a gente tem que arrumar isso aqui e ver o que a gente tem que ver, se tem que botar aspas, tá, Lu? Depois a gente vai ver isso juntas aqui. E o que você bota tudo, se resume e tal. E o outro estudo, acho que era dos Estados Unidos, não era? Eu já não botei aqui. E aí a gente entra num negócio muito interessante, que é o seguinte: embora muito interessantes, né, essas pesquisas, a gente pode botar aqui, né, embora essas... Porque assim, peraí, embora essas pesquisas sejam muito interessantes, nos parecia que a pesquisa etnográfica, essas pesquisas de novo não pode, né? Essas enquetes, acho que é o nome certo. Enquetes sejam muito interessantes. Então, fazendo mais, nos parecia que a pesquisa etnográfica pudesse contribuir com um importante debate, trazendo dados sobre o cotidiano de 7 estudantes e uma professora de curso, embora essas investigações... Boa. Obrigada, Lu. Investigações sejam muito interessantes. Isso aqui tem que melhorar um pouquinho, né? Porque a ideia qual é nesse parágrafo aqui? É a gente dizer
que essas pesquisas quantitativas, elas são importantes, mas tem coisas que elas não veem. Por exemplo, elas não veem o quarto onde a pessoa estuda. Elas não veem que as pessoas estudam na cama porque não tem uma mesa para estudar, né? Não veem que a pessoa bota o laptop numa coisa que a Lu coloca, como é que é? Naquele negócio de servir café da manhã na cama, né, Lu? Onde você bota o seu laptop. Ou se é para laptop mesmo aquilo, não sei. É isso mesmo. Então, são detalhes, e, por exemplo, em nenhuma dessas pesquisas, dessas enquetes, porque o nome disso é enquete, né? Para ficar mais altinha, boa ideia. Não apareceria, por exemplo, a questão dos namorados, porque ninguém perguntou nada dos namorados. Por que a gente soube dos namorados? Porque espontaneamente se falou dos namorados, né? Os namorados têm importância? Eu acho que tem, né? De alguma forma tem, né? A gente busca apoio emocional, então significa que o apoio emocional é importante. Será que todas, calhou, no nosso caso aqui, todas nós temos companheiros, namorados ou maridos, né? Mas será que as pessoas que não têm, então, ficam tão numa situação de mais desvantagem? Capaz, né? Não sei. Ou buscam apoio de outro jeito, na mãe, numa amiga, né? Mas, de toda forma, existe, a gente pode ver por essa pesquisa, que o desafio de fazer uma graduação, especialmente em tempos de pandemia, vocês falam em situações de vontade de desistir, de dificuldade, né? A Jamile falou da crise que ela teve para fazer a prova, para entrar para a faculdade, né? Para entrar para fazer o Enem, né? E de como que das dificuldades com as famílias também, né? Dos namorados serem aquele espaço assim de oásis, né? De calmaria. Eu vou me refugiar na casa do namorado, né? Então, o caminho assim, da argumentação é esse, né? Então, por isso é que a gente resolveu fazer etnografia. Qual é o nosso diferencial? Enquanto todo mundo está fazendo enquetes, né, uma opção de enquetes, que são esse tipo de pesquisa quantitativa, que você faz, e aí tem muito bom, mais ou menos, sim, não, não é, quantas vezes, tal. É bacana a gente saber, por exemplo, dessa população de estudantes, quantos têm internet, quantos não têm internet, quantos trabalham, quantos não trabalham, quantos isso, quantos aquilo. Isso é ótimo da gente saber. Só que uma pesquisa complementa a outra, e ninguém está fazendo, que eu saiba, né, pesquisa qualitativa, pelo menos a gente não tem conhecimento. Podemos buscar também, capaz de alguém, a gente não teve únicos a ter essa ideia, acho que não sei. Mas no nosso instituto, na nossa instituição, na UF, que eu saiba, não. Então, é uma contribuição que a gente pode dar. Muito bem, aí a gente explica isso tudo aqui na introdução, né? Fala mais ou menos de onde nasceu a ideia e tal. Aí depois a gente fala das condições de estudo no ensino superior em tempos de pandemia. Aí a gente vai falar. Sim, aí a gente vai meio que resenhar aquele artigo que a gente leu do Gusso. Muito bem, ficou ótimo. Isso aqui quem fez foi a Jamília, né? Ficou muito legal. Ela tem uma manha assim já de escrita acadêmica boa. Isso aí que algumas de vocês não têm ainda. A Jamília demonstrou mais conhecimento disso do que vocês, da pedagogia. Então, para vocês também irem aprendendo como é que faz, né? Como é que cita, como é que é o jeitinho de fazer, tá? Aí depois referências teórico-metodológicas. Essa parte aqui, sim, da autoetnografia. Acho que não li toda, acho que já ficou mais ou menos. Késia ficou de arrumar aqui, tá aqui. Fez aqui em verdinho, né? Que eu não li ainda. Eu acho que daqui a pouco a gente pode tirar essas cores e botar tudo. Vamos tirar logo essas cores e botar tudo em preto? Porque eu estava botando as cores para saber para poder avaliar vocês. Vamos botar tudo em preto, gente?
O da Kes eu não consegui ler por causa da cor, porque estava muito claro. Fica muito ruim. Deixa eu ver aqui onde é que tá. A gente já pode ir lendo, né? Editar, selecionar tudo Isso. e a gente já bota no preto. Porque agora... Ai, o que aconteceu? Pronto, olha que maravilha. Então, o da Kes... E agora a gente não vai... Porque igual o meu, eu coloquei assim, na minha parte, a Raíssa tinha colocado um, aí eu coloquei em cima, que é tipo 2 respostas para o mesmo tema. Aí vai ficar um pouco confuso, né? Mas acho que dá para entender, né? Quer que eu volte? Põe o Ctrl V e põe o da Kézia preto, porque aí a gente consegue ler. Ai, meu Deus, o que a senhora fez? O que eu fiz? Selecionei tudo. Pronto. Que bom. Pronto. Ai, pronto. Ai, que susto! Que susto, nosso textinho! Olha só, depois a gente é bom também a gente salvar no outro lugar, sabia? Porque já pensou se a gente pede o que a gente fez? Apaga tudo, sei lá. Deus me livre. Vamos dar Ctrl Z. Nossa, A gente se desespera, porque, pô, tá tão bacaninha, né? É verdade, boa ideia isso aí. Então vou fazer isso. Tem que salvar. Boa. Vocês podem salvar, cada um salva em algum outro lugar. Pronto, que aí se alguém perder, já tem outro. Então, tá. Aí aqui acho que a gente vai melhorando. Eu queria mais passar para outra parte, que é mesmo da análise, tá? Que acho que está mais. Essas partes aqui estão já mais adiantadas. A Késia era para mesclar com a Lu, né? Agora, do da Kézia, aí seleciona a parte dela e coloca mais escuro para a gente ler, se for o caso. Peraí, o que a Késia escreveu aqui? Peraí, deixa eu ver aqui, só um instantinho. E tem um monte de coisa escrita aqui, Lu. Naquela série do setor do impacto acadêmico da ONU, eles entrevistaram as pessoas, aí coloquei alguns detalhes daquele escrito, como a Thalita, que desenvolveu a habilidade de cozinhar e começou a dar aula de inglês, o Pablo, que comprou móveis mais confortáveis. Ai, que legal! Que legal! Muito legal! Ou você quer que eu envie aqui agora? Peraí. Kézia, professor, me perdoa, eu só mandei a minha parte escrita no grupo, mas posso dar no arquivo logo após a aula. Obrigada, Kézia. Manda então depois, tá? Manda depois, que aí eu boto aqui, tá? Então, assim, aí aqui a parte da leitura escrita, Kézia, ok. Eu queria pedir o seguinte para a Lu, porque quando a Lu apresentou a parte do TCC da Thalita, ela fez um esquema bem legal. Então, Lu, se você puder passar também aquele seu PowerPoint que você preparou. Tá no grupo já? Beleza. Quero sim. Ou então faz aquilo que você faz de me lembrar, sabe? Aí eu acho que a gente pode aproveitar aquilo também, porque ficou um esquema bem bacana, assim. Aí depois, olha, essa parte aqui foi da Isabel. Aí foi lá na Grécia Antiga. Não sei se é o caso, tá, Isabel? Eu que coloquei essa. Esse aí eu coloquei por cima. Foi Paloma. Eu coloquei essa parte porque, igual eu vi o comentário da senhora, que faltava um pouco de coisa histórica, aí eu fui tirando assim, fui tentando. Assim, isso aí, essa introdução, é uma coisa assim que né, que eu deixei depois de ver com as meninas, se elas têm algum dado, alguma coisa. Só que daí para baixo eu meio que juntei a resposta de nós três. Eu peguei parte da resposta da Raíssa, parte da resposta da Isabel e parte da minha. Então, assim, tá bem, eu tentei juntar ao máximo assim, as de nós três. Não, olha só, eu acho que essa introdução é super importante, só que não é na história que a gente vai pegar, entendeu? É na própria antropologia. Vocês não fizeram antropologia 1? Não fizeram antropologia já? Fiz muito mal.
Ah, A gente não teve muita aula, porque o professor estava passando por alguns problemas, então a gente não teve muitas aulas. A gente não teve quase aula, né, Isabel? Você está sendo muito modesta. A gente teve acho que 2 ou 3 aulas, né? Ah, tá. Então, tudo bem. Então, a gente pode fazer o seguinte, já que ficou assim, essa parte ficou faltando um pouquinho, porque realmente essa disciplina é para quem já tinha feito antropologia, né? Seria ideal, que aproveitava mais. A gente pode fazer uma revisão disso e aí pegar o conceito de cultura na antropologia, entendeu? Perfeito, aí a senhora passa. A senhora também é dessa área, né? Passa os materiais, os textos, que aí a gente basa e melhora esse início, né? Com base na antropologia, porque a gente realmente ficou carente. Tá ótimo, tá bom. Aí a gente faz isso. Aí tudo bem. Parará, 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 já adiantou bastante. Aí isso aí é da Raíssa. A cultura inconsciente ela pode ser vista como algo natural. Sim, aí ela vem com isso aqui do natural, que ficou muito legal, que ela foi pegando assim também da Thalita. A gente depois vai juntar, jogar alguma coisa fora, porque tem muita coisa, né? O texto vai ficar gigante. Aí olha só, aí tem depois. Mas eu queria muito que vocês aprendessem como fazer um artigo científico. Vocês estão aprendendo isso? E a estrutura do TCC de vocês é exatamente essa. Isso aqui, gente, podia ser um TCC, já se tocaram? Sim. Eu tô pegando assim, né? Igual a introdução, é legal essas coisas que a senhora fala, que facilita, né? A gente acho que a maioria que está no TCC 1 Gente, a gente está escrevendo um TCC, só isso. coletivo. Entendeu? Ai, meu Deus, espera aí, eu estou dando aula, minha mãe está ligando. Espera aí, só um instantinho, deixa eu falar para ela que eu estou dando aula. Então, um TCC podia ter exatamente esse tamanho. Tá? Aí, depois, então, faz o resumo, faz a introdução, né? Aí aqui, olha só que legal, apresentação das condições de pesquisa e aproximações com o objeto de pesquisa. Ficou meio ruim esse título, depois a gente melhora, tá? Condições do trabalho de campo, na verdade. Fica melhor. Depois eu vou melhorando isso aqui. Mas eu acho que vocês terem essa experiência é muito bacana, sabe? Porque vocês vão vendo como é que eu escrevo também, entendeu? As estratégias vai, recorta, cola, corta, melhora, não sai, não existe esse negócio da pessoa escrever gênio, não existe. É assim mesmo que vai escrevendo, vai. É uma oficina que a gente está fazendo, entendeu? Um ateliê de escrita. Aí, o que a gente vai? Aí a gente comenta como é que a gente fez, entendeu? Que começou com as aulas, não sei o quê, quantos encontros a gente teve, a gente vai ter que diminuir aqui, porque não foram 15 ao todo, né? A gente vai acabar hoje. Depois a gente vai falar que a gente vai continuar num grupo de pesquisa, isso aqui a gente não falou aqui porque não tinha ainda, mas vai ter que falar, né? E aí a gente fala dos nomes fictícios, por que a gente escolheu. 7 relatos, já sendo 5 de discentes, uma de licenciatura. É verdade, está aqui. Aqui a gente faz a apresentação de. Eu adorei essa parte das apresentações também. Da Jude, da Maria, da Berenice. Berenice não terminou. Fui eu, Diana. Diana, quem que era mesmo, hein? A Luciana. É a Lu. Eu vi, professora, que na minha você editou aí bastante. Tem algumas partes que eu acho que não ficou clara a maneira que eu escrevi. Você é a Laura. Tá vendo? Laura, tá Você bom, colocou Laura. Então, com bolsa Laura, por ser filha de funcionária. Eu não era filha de funcionária, não. Eu só tive minha bolsa mesmo. eu tinha entendido isso, desculpa. Tá, eu comecei a tentar, desculpa. Tá bom, deixa eu tirar isso aqui, então. A Raíssa fala tão fofinha.
Kézia falou que a filha de funcionária é ela, a Kézia. Então por Ela isso confundiu. Não, e depois... E Ela tinha tinha bolsa... 100% que ela tá falando. Tá bom. Olha só, isso aí são problemas de pesquisa, tá vendo? Eu fui fazendo com a tabelinha com a cola do lado, de quem era quem, né? Daqui a pouco a gente vai lembrar de quem que é quem. Aí, aqui, enfim, aí depois a gente... Aí é coisa de texto só, tá? Para melhorar um pouquinho o texto, para encurtar, eu acho que talvez esteja muito comprido. Não sei, acho que fica legal. Não acho que ficou... Vocês acharam que ficou muito comprido? Acho que não, acho que tá legal. Acho que é importante ter isso também, para as pessoas saberem, né, quem é a gente, tal. Aí, aqui, olha, as categorias de análise. A ideia aqui é separar os trechos de cada. Aí a gente tem isso aqui a gente vai ter que fazer juntas, tá? Aqui a Jamile ficou de fazer, Paloma já fez. Paloma trabalhou bastante aí, se animou, hein, Paloma? Foi, professora, me animei, comecei a fazer os troços aí, espero que esteja bom. Deu uma nada louca assim, aí comecei a fazer. Não, isso que ela faz 500 mil coisas, né? Mas olha que interessante, a gente faz 500 mil coisas, mas olha como a força que tem essa ideia de pedagogia do projeto. Não é muito bacana? Porque você tendo um projeto, você tem vontade de trabalhar, você tem vontade de escrever, você tem vontade de ler, você tem, né? Porque eu mesma li o que vocês escreveram várias vezes, inclusive na parte lá que a senhora colocou do namorado, aí eu li, eu falei, achei o negócio no meu texto que não estava, fui lá e incluí. Eu fiquei, acho que eu passei um dia inteiro lendo isso aí, e eu fui colocando, e eu acho, igual a senhora falou, né, essa questão do ter um objetivo para fazer o uso de tudo que a gente lê, né, escreve, e também o tema ser muito agradável, né? Assim, eu acho que essa questão assim, de ter ser bem agradável para a gente, não é tão maçante, martirizante. Porque é uma coisa da nossa, né? Que está aí forte para a gente, né? Então é muito legal. Então, acho que a gente. Será que a gente leu o. Eu não li ainda da Paloma. Olha, a partir de uma análise mais apurada do nosso trabalho de campo, ela foi pegando, então, já a partir do meu. É isso mesmo que tem que fazer, né? Isso não é cópia, porque você não está copiando nada, nem dá para copiar, porque é outro item. É muito isso. Não é? O dia que a professora começava, eu ia lá e falei, Isso, mas é isso mesmo. Olha só, como é que a gente aprende a contar piada? Ouvindo e tentando entender quais são as regras daquele gênero, contar piada. A gente aprende, não é? É assim mesmo, aprende fazendo. É isso aí mesmo, tá? Foi possível perceber algumas dificuldades em comum para quase todas as entrevistadas. Ora, qual era mesmo o tema? O lugar de estudo, né? Ora, pela dificuldade de se desvincular das atividades domésticas, o que é praticamente impossível quando estamos em casa. Ora, pela falta de tempo para estudar por causa das demandas do trabalho formal. Agora, vocês imaginam, né? Os professores de vocês terem acesso a esse artigo. Vamos ver se eles vão ler, né? Porque aí é outra questão. Mas eu acho bárbaro, né? Porque ninguém sabe disso. De todo modo, fica evidente que, embora a pandemia tenha trago bastante comunidade para quem está trabalhando em home office, ou mesmo para quem está tendo que sair para trabalhar, mas que não precise necessariamente estar presente na instituição de ensino para dar continuidade aos estudos, o lugar do estudo na rotina de cada uma, em tempos de pandemia, tem se tornado cada vez mais disputado. A exemplo, citaremos Maria, que mesmo tendo estabilidade em seu serviço e não precisando sair para exercê-lo, na maioria das vezes não consegue ficar sentada para estudar. O serviço doméstico nunca acaba e, nesse caso, Maria encara uma situação como um ponto positivo. A Maria hoje foi na reunião de unidade. Durante a reunião de unidade, a Maria fez uma quiche com uma porção de restinhos que tinha na geladeira, fez arroz, fez feijão, fez tudo isso, e falando na reunião. E depois saiu correndo porque tinha que ajudar uma amiga. É isso mesmo.
e lavando louça e tudo. A pandemia, primeiramente, me trouxe um alívio muito egoísta. Não precisaria me deslocar para trabalhar em outra cidade. Fazia muito tempo que não podia me dedicar à minha casa, tá. Para a Jude, que sempre teve dificuldade com rotina, na pandemia ela sentiu necessidade de, ao menos, tentar seguir uma para poder render mais nos estudos. Olha que interessante, nunca tive uma rotina certinha. Então, com a pandemia, não foi diferente. Quando as aulas retornaram, eu entrei no PIBID, maravilha. Pegou o jeito, Paloma. Para a Berenice e Diana, torna-se... Então, é isso aí, né? A Paloma fez muito bem. O que ela fez? Ela viu, para isso que eu fiz o meu antes, né? Para vocês perceberem mais ou menos como é que eu funcionava. E aí fazia tipo, o mesmo jeito, o mesmo método, mais ou menos assim, né? Só que para o tema de vocês. Isso obrigou vocês a fazer o quê? A ler todos os relatos várias vezes. Várias vezes. Eu já fui grifando lá, colocando vermelho. Mas exatamente. Nossa, tem a história de cada uma aí de cor. Para a Berenice e Diana, torna-se muito difícil se concentrar. Isso daí, gente, é etnografia, é uma aula prática. Vocês tiveram um curso prático, que é isso mesmo, que era o objetivo, de etnografia. Faltou um pouquinho de teoria antropológica, que eu esperava que vocês tivessem, mas não tem problema. E agora a gente sana isso, vocês fizeram um pouquinho também. Para a Berenice e Diana, até isso a gente teve também nos textos teóricos, né? Mas não foi tanto assim. Torna-se muito difícil se concentrar apenas nos estudos quando todos ao redor, principalmente aqueles que tinham... Você escreve bem, Paloma. Principalmente aqueles que tinham te dar mais apoio, parecem estar contra você. Mas ainda assim, ambas preferem ensino remoto. Gente, isso aqui vai ser Que a Luciana e a Jamile, eu achei em comum que elas têm os problemas familiares, né? As duas têm com a mãe, mas ainda assim elas preferem o ensino remoto. Aí foi em comum, aí por isso que eu botei as duas no... Isso mesmo que tem que fazer. Aí dá o exemplo da Berenice, depois dá o exemplo da Diana. Talvez a gente tem que ver sei lá, pode ser grande também o artigo, a gente depois vê. Alice é uma mãe trabalhadora, estudante universitária e dona de casa que encontra muita dificuldade para reservar um tempo para o estudo em sua rotina no período de pandemia. Aí conta todo o drama aqui da Alice, mas tem o maridão da Alice, né, que dá uma força. Laura sente falta do mobiliário adequado para render mais nos estudos. Acho também que o mais que dificulta no momento é o fato de não ter uma escrivaninha. Gente, isso aqui é lindo, entendeu? Eu estou encantada, realmente, com o trabalho de vocês, ficou muito legal. Hanna tem um pouco mais de liberdade. Gente, vocês fizeram toda a parte teórica, viram os artigos, fizeram tudo. Hanna tem um pouco mais de liberdade com horário, porque é autônoma, mas também passa maus bocados para conseguir encaixar um tempo, e fala do drama da Hanna, Aí depois tem as fotos. Gente, as fotos também são muito maneiras, né? Aí a gente tem que ver depois, a gente pode botar as fotos, talvez do lado do depoimento, né, de cada uma. Ou logo abaixo, assim, quando a gente colocar o nome, aí já coloca, porque aí não ocupa também esse espaço todo, né? Já coloca, que aí a pessoa já vai ver que é o espaço daquela pessoa. Use para Isabel. A Isabel também já fez o lado dela, olha lá. Vamos ler o da Isabel. A partir do trabalho... Aqui eu já dei ideia, viu, Isabel? A partir do trabalho de campo é possível compreender como é difícil para algumas dessas mulheres ter um tempo para aquilo que gostam de fazer e que lhes dá prazer, né? Está falando do tempo livre. Olha que interessante. Sabemos como é importante termos um tempo para não pensar e não se preocupar. Na maioria dos relatos, percebemos como a maioria tende a dedicar seu tempo livre a outras pessoas. Gente, isso aqui é um dado muito interessante. Isso aqui que a Isabel fez, Isabel, isso aqui é análise, né? É uma função muito sofisticada de leitura,
Porque uma coisa é você ler e fazer aquelas resenhas que mandam vocês fazerem, que não precisa analisar nada, fica uma copiação aqui, não. Aqui, quando você tem que pegar categoria, você tem que analisar, né? Então, ela percebeu uma coisa, que as pessoas têm dificuldade, elas dedicam sempre para outras. Agora, a gente pode ficar pensando nisso aqui também. Será que isso não é uma coisa porque nós somos mulheres? Será que se a gente tivesse... Será que os homens também fazem isso? Pergunta, hein? Porque a gente, todas somos mulheres, né? A gente não tem uma opinião, assim, um outro sexo para a gente saber, se, né, para um comparativo, assim, né? Pois é. Então, talvez a gente possa aqui buscar um pouco na teoria, sabe, a questão de gênero, né? Porque pode ser, entendeu? Porque normalmente tem vários trabalhos desses de gênero falando de como as mulheres tendem a ajudar as pessoas, né? As mulheres tendem, com exceção... Bom, também aqui a gente só tem 2 casadas, né? Mas o caso da Paloma é muito legal, porque é o marido que está aprendendo a fazer o trabalho doméstico, né? Mas que não fazia antes, né? Sim, com certeza. Melhorou. Isso é muito legal. No meu caso, meu marido já faz. Ainda faltou um pouco fazer as comparações dos relatos. Isabel, tá ótimo, entendeu? É isso, vocês estão nota 10, todas, nota 10, entendeu? Vocês fizeram além do que eu esperava. Agora, a gente trabalhou tão bem que eu estou propondo a vocês fazer um artigo científico para a gente publicar numa revista. Aí é claro que a gente não vai conseguir fazer esse artigo assim. A gente está quase com o artigo pronto. Mas a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Então, assim, vocês já notando, né? A Isabel chega e fala assim, não, mas faltou eu fazer. É isso mesmo, né? Então, ótimo, mas olha só que coisa maravilhosa que você descobriu aqui. Algumas ficam com seus namorados ou maridos, enquanto outras, é que eu estou ajudando você um pouquinho, eu botei em vermelho, não é para ajudar, né? Para mostrar assim, estruturas, né? de linguagem, como é que a gente usa para articular essas ideias. Algumas ficam com seus maridos, namorados ou maridos, enquanto outras se dedicam à família e amigos. Aí eu sugeri, né? Vejam como elas próprias descrevem o uso de seu tempo livre. Aí você vai trazendo aqui, no meu tempo livre faço isso, no meu tempo livre faço aquilo, tá. Gente, essa daqui, que lê um monte de livros, é Isabel mesmo? É você, Isabel, não é? Isso, sou eu, professora. Gente, ela não para de ler. É impressionante. E ver jogos do Flamengo. Achei muito legal tudo isso. Eu quero muito que os professores todos leiam esse artigo, sabe? E saibam de vocês, né? E assim, e o fato... Fala, Isabel, quer falar? Não, professora, que eu ia falar, porque, tipo, muita gente, por exemplo, assim, a Diana, não é Diana, não. Eu esqueci como, acho que é a Hannah. Ela botou, não tinha muito sobre o tempo livre dela na hora. Então, eu acho que se as meninas quiserem incrementar falando alguma coisa, elas poderiam botar lá no grupo e eu acrescentar, entendeu? Sobre o tempo livre. Porque, por exemplo, algumas ficou pouquinho, sabe? Sim. Então, Foi olha só. exatamente o que eu fiz no da professora, né, professora? A gente vai vendo, tipo assim, igual, mesma coisa no meu. Se as meninas verem que eu botei pouco, ou não falei o que elas gostariam de passar, Isso. aí elas podem arrumar. Sim. E a gente pode acrescentar, porque sabe que eu também vi, assim, por exemplo, tem coisas que eu ouvi vocês ouvir, olha, a gente não ouviu, né? Mas a gente, como se fosse entrevista, né? Só foi tudo pela escrita. Eu li isso, vários de vocês comentaram também, né? Que a gente... Porque você ficou para o final, aí você se deu bem, Paloma. Eu fui a primeira. Aí depois eu ia lendo os relatos de vocês e eu falei, poxa, eu não falei isso, poxa, eu não falei aquilo. E dava vontade de falar mais, a Paloma se deu bem. Então, a gente pode, nada impede a gente agora, continuando, né? A gente pode ver como é que está aquela categoria e dar a nossa contribuição, né? Tempo livre, tá. O problema da Isabel aqui, ó, Bel, ela pegou, mas ela não costurou muito, entendeu? Aí aqui,
Aqui, pronto, aqui ficou legal, olha. Como vimos nos relatos da Maria, Júde, Berenice e Hannah, todas elas gostam de apreciar uma leitura nos seus tempos livres. Algumas gostam de ler gêneros que não estão muito ligados com a universidade, outras já gostam de mesclar os gêneros literários. Como já foi dito, é muito difícil para algumas disporem de tempo livre. Isso se deve à necessidade de relacionar o estudo com o trabalho. Eu acho que aqui mais que relacionar é conciliar, né? Conciliar. Sim, conciliar ficaria bom. O estudo com o trabalho. Muitas ficam o dia inteiro trabalhando e, quando chegam em casa, precisam assistir às aulas gravadas ou às aulas da noite, além de ter que fazer os trabalhos da semana e seus serviços domésticos. Não tinha visto aqui. Outras acabam tendo que utilizar o fim de semana, quando teriam tempo livre, para tirar o atraso das matérias e adiantar alguns trabalhos que precisam ser entregues ao longo da semana que vai entrar. Aí, aqui, essa parte amarelinha, eu acho que não. Portanto, mesmo não tendo muito tempo livre, sabemos a importância do tempinho para elas, pois não sabemos o dia de amanhã, Aí você cita um autor. Quando tem ela já tirou. Sim, eu tirei, professora. A senhora falou que não era para citar, assim, aí eu tirei. Mas essa parte amarela que a senhora sublinhou, tirando a parte do que eu citei o autor, essa parte aí foi minha mesmo, entendeu? Sim. Então tá bom. Então a gente tirou o amarelinho, né? Você já mexeu. Gente, eu estou encantada com vocês, sinceramente. Não, porque vocês, cara, vocês no final do período, tendo que fazer um monte de coisa, né? Eu falei, será que elas vão topar? E vocês toparam direto, ficaram, aí já mexeu, outra já mexeu também. Eu não estou nem acompanhando o ritmo. Então tá bom. Aqui quem ficou de tentar fazer, a azulzinha, já não sei quem é. Raíssa. Raíssa, beleza. Já ia falar Laura. A Laura. Aí, Raíssa, então, porque é isso, né? Assim, não tem problema nenhum, tá com 10 de todo jeito, porque já fez um monte de coisa, tá, Raíssa? Já fez a parte teórica, que era o que era para fazer. Essa parte aqui não estava na avaliação. Isso aqui foi um extra, tá? E aí a gente agora calmamente vai fazer nas férias. Quer dizer, calmamente, não muito calmamente, né? Porque o ideal é a gente começar o semestre entregando isso, né? Quanto antes a gente puder, e aí também a gente vai ter um outro prazer, que é ter um trabalho escrito, o estudo que a gente fez vai ser lido, não vai ser lido por todos os professores, mas por alguns professores vai ser lido mesmo, entendeu? Isso pode ser discutido, a gente vai ter o retorno, olha que maneiro que vai ser, né? A gente vê o impacto que tem, isso aqui é produção científica, entendeu? Isso é ciência, né? Então, a gente vai ver o impacto, o que os desdobramentos, até políticos, que podem ter, né? Porque algumas coisas podem mudar, os professores podem, talvez, mudar a forma deles de avaliar, esperamos, né, que alguma coisa mude. Eu acho que a gente está tão animada com isso que a gente vai devorar isso tudo nas férias e vai estar pronto rapidinho. Eu acho também. Mas, assim, também não precisa ter... A gente vê, eu acho. Eu estou com muita vontade de fazer. Investindo para estudar na pandemia, ninguém topou ainda, mas não faz mal, a gente pode fazer junto. Se bem que a Jamile, ela está meio por fora, porque ela está com muitos trabalhos, ela já falou isso, e ela já fez uma contribuição grande. Mas eu acho que ela vai topar ficar com a gente também. Relação amorosa como suporte. Aí, essa parte aqui, eu queria ler com vocês. Olha, já teve mais gente aqui. Sim. Foi a Alice que botou. Foi isso que a Alice já fez, ficou ótimo, né? Então, eu queria ler essa parte com vocês, que eu acho que está mais próxima, assim, do jeitão acadêmico, né? Para vocês pegarem, mas acho que todo mundo já leu também, né? Não precisa ler. O que eu quero fazer ainda que eu não tive tempo? Eu tive uma semana bem cheia de atribulações.
eu lembrei, olha só que bacana como é que é o texto acadêmico. O texto acadêmico, gente, é uma coisa divertida também, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Eu lembrei, foi até numa aula, foi na aula passada, né? Eu falei assim, estou lembrando aqui, eu nem usei a palavra suporte, eu falei apoio, né? Tem um cara que trabalha com negócio de apoio, que eu li, tal, sociologia dos suportes, né? Que é esse Martuchelli, que eu tinha lido lá na Espanha. Aí, o que aconteceu? Eu estou usando ele porque ele me serve. Olha só que bacana como é que funciona, entendeu? A teoria funciona como uma caixa de ferramentas. Eu tenho lá minha caixinha de ferramentas. Aí, se eu estou trabalhando por uma coisa que eu vejo que serve, tá entendendo? Como é que eu vou abrir essa lata? Com abridor de lata. Não vou abrir a lata com martelo, por exemplo. Não é uma boa ideia, né? Abrir lata com martelo. Então, para abrir essa lata aqui, o Martuchelli ajudou. Então, a gente pega o Martuchelli. Agora, eu ainda não fui no texto, isso aqui eu escrevi de cabeça, tá? Mas eu não tive tempo ainda de voltar no artigo do Martuchelli para pegar um trechinho dele. Aí, por que a gente cita? Porque é legal, porque o cara que teve a ideia, não fui eu, entendeu? E aí eu pego um trechinho dele que vai servir para o que eu quero dizer. E aí cito, comento, né? Então, esse cara aqui, eu fiz esse resumo da minha cabeça, né? Uma categoria que emergiu da análise do material de campo foi a de suporte, termo que tem certa recorrência nos relatos autoetnográficos desta pesquisa, né? Porque senão parece que é de todas, desta pesquisa, e nos remeteu à sociologia dos suportes, de Martuchelli. Trata-se de referências aos apoios externos aos quais as participantes dessa pesquisa recorrem para sustentar-se em meio às adversidades do mundo pandêmico. O suporte mais recorrente nesses relatos é a das relações amorosas. Os namorados e maridos são citados de forma espontânea, já que este tema não constava do nosso roteiro semi-estruturado. Aí vai lá, para Diana e Berenice, né? Estou usando esse mesmo jeitão de vocês. A casa do namorado é uma espécie de refúgio ao ambiente familiar onde não se sentem cômodas, né? E eu me lembrei que quando eu morava na casa dos meus pais, eu também gostava de ir para outras casas, nem sempre só de namorado, mas às vezes de amigos, assim, porque na minha casa era tanta confusão, tanta briga, tanta tensão, que eu às vezes ia, né, sair assim. Então, é muito legal essa lembrança. Logo a situação tornou-se insustentável, O namorado também é fundamental para manter a saúde mental e é visto como um verdadeiro príncipe encantado, como expressa Laura em seu relato. Gente, o Oswaldo está com tudo e não está prosa, né, Laura? Você já mostrou isso para o Oswaldo? Hein, Raíssa? Eu mandei para ele ele ficou feliz e tal. Aí ele que escolheu o nome, eu falei para ele escolher. Aí eu vou pensar, por isso que eu demorei para falar. Ele pensou. Aí botou Oswaldo porque esse é o nome dele, quando ele nasceu. Ah, é? É. Aí depois ele mudou de nome? A mãe dele não quis, falou que esse nome é muito feio. Olha só. Os companheiros também representam suporte, especificamente em relação às dificuldades de sustentar o projeto da carreira universitária, né? Então, fora da pandemia, ele já apoiava o namorado de Berenice, a incentivou a fazer faculdade em uma fase de depressão. O marido de Alice sustenta seu projeto fazendo as tarefas de casa e cuidando das crianças para ela trabalhar e estudar, sendo seu maior incentivador. Gente, o que eu errei aqui? Incentivador, sei lá. Comi uma sílaba. O namorado de Hannah ajuda a não desistir, mesmo quando o projeto parece mais desafiador, além de cobri-la de mimos. Ela também menciona... Gente, adorei o chantilly do namorado da Hannah.
Ela também menciona, assim como Berenice e Diana, o papel de seu companheiro na manutenção de sua saúde pública. A gente pode lançar a partir da nossa pesquisa que uma coisa boa para a saúde mental é a relação amorosa, né? Tinha que ter uma política pública para favorecer os encontros, para o suporte, melhora o rendimento dos alunos quando eles namoram, quando têm namorados e amores. Eu sempre soube disso. Meu amor me apoia em tudo, é meu grande companheiro, tá. Aí aqui vem o relato da Alice, né, que conta que isso não estava no seu relato original, né, Alice? Paloma? Sim, não, tava assim, algumas partes, aí depois eu fui e incrementei, entendeu? Acrescentei, para se encaixar no perfil, né, do que a gente está falando. Beleza. Aí botou, tá. Acho que quem mais tem me ajudado é meu namorado, não sei o quê. E, professora, uma coisa que aconteceu comigo é que, assim, quando eu tirei o relato, meu esposo estava desempregado. Aí agora ele conseguiu emprego. E agora? E agora tá totalmente diferente. Caraca! Então, assim, tem umas coisas bem diferentes. Agora a gente paga alguém para ficar com o nosso filho, né? Agora ele usa ônibus para ir trabalhar. Às vezes a gente volta junto, a gente se encontra no ônibus. Aí eu falei, gente, eu nem sei se eu falo isso para o André, que vai ser uma loucura, porque mudou. Não. Foi na semana seguinte. Foi do nada, assim, ele conseguiu, né? Um amigo dele ligou para ele. Ele vai completar até 1 mês ainda. E agora a rotina é praticamente outra. Assim, eu deixo meu filho com a moça que fica em frente à minha casa. Aí eu vou trabalhar, ele também. Eu não sei. Eu acho que eu vou manter assim. Não, eu acho que a gente pode, porque o que acontece? Isso aí já é uma pesquisa longitudinal, né? O que acontece? A pesquisa longitudinal, a gente viu isso na pesquisa da Thalita. As coisas mudam ao longo da pesquisa, aí você vai contando quando vai mudando também. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa no meu primeiro doutorado, que era uma pesquisa longitudinal. Eu acompanhei um grupo de mulheres por 3 anos, né? Então, eu fiz pesquisa, fiz entrevista com elas no começo, acompanhei elas num projeto que eu participava, então eu encontrava com elas toda semana, e depois, no último ano, antes de eu terminar a tese, eu fiz outra entrevista com elas. E aí elas tinham mudado muito, né? E aí eu fiz um outro capítulo na tese só sobre as mudanças, né? E foi muito bacana também. Então, a gente tem que ver se dá para a gente fazer isso, mas daqui a pouco a gente está escrevendo um livro, né? Por isso que é melhor deixar como está, senão... Não sei. Né? Não sei. A gente vai vendo. A gente vai vendo. Se a gente achar interessante, por que não, né? No relato de Maria, numa fase bem distinta de suas alunas, embora o marido seja referenciado mais como companheiro, com o qual compartilha a mesma profissão, nota-se o prazer de estarem lado a lado. Aqui eu não quis roubar, mas eu podia falar mais coisa também do meu marido, que, por exemplo, me dá vários suportes, faz caipirinha para mim quando eu dou a aula. Hoje ele está aqui do meu lado, não está fazendo caipirinha, que está trabalhando também. Mas é muito divertido, assim, é muito legal a gente ter isso, né? Ele é muito fofo mesmo. Então, aí depois eu terminei aqui. Segundo Martuchelli, a modernidade inventou isso aqui que eu acho que é muito legal nesse autor. Olha só que bacana que esse cara fala. Se vocês quiserem, a gente pode ler alguma coisa dele também. A modernidade inventou um ideal de homem autossuficiente que, segundo o autor, seria uma farsa, né? Então, a gente não tem esse negócio que todo mundo tem que ser autossuficiente, tem que se valer por si mesmo, né? E ele diz que não existe isso, porque o ser humano, a tese dele fundamental é... E olha só que bacana, isso é outro testemunho que eu estou dando para vocês, que é muito legal também, de vocês verem como é que o que da leitura importa. Eu lembrei do autor, tá?
eu busquei o ano na bibliografia do curso que eu fiz na Espanha, mas eu não tive tempo de voltar ao texto. Eu não voltei a ler esse texto. O que eu falei foi alguma coisa que eu aprendi da leitura. Então, se a gente lê alguma coisa e a gente não é capaz de escrever um parágrafo, sabe, sobre o artigo que a gente leu, assim, de cabeça, sem ter que voltar a ler, é porque a gente não entendeu esse artigo. É simples assim, né? Então, olha só que coisa simples que eu escrevo, num português simplíssimo. E aí, gente, a simplicidade, ela mostra uma coisa verdadeira, né? Normalmente, a escrita acadêmica que vocês vão aprendendo a fazer é muito ruim, sabe? Porque aquela coisa embolada, tentando falar bonita, aquela coisa que a Thalita falou tão Muito bem. técnica, né? A Thalita falou tão bem aquilo. Aliás, eu recebi um livro da professora Ana Paula, de língua portuguesa, que é muito interessante, que mostra, é um autor, como é que é o nome daquele autor mesmo, Pepe? Daquele livro do preconceito linguístico? Bueno. Não, Bach não. Não. Enfim, não me lembro também. Não faz mal. Aí o fato é que esse autor... Marcos Magno? Não. Ele pega... Qual é o nome que você falou, Paloma? Marcos Bagno. É esse mesmo. Então, que eu li esse livro, ela sugeriu pra gente. Então, esse livro é muito legal mesmo. Eu quase li todo ele já, mas... Então, tem umas coisas, por exemplo, aquela coisa do onde, que vocês escrevem onde pra caramba. Aí eu adorei a parte que ele explica o porquê que vocês vão tirando o quê. Porque alguém na escola diz para vocês isso, tem que tirar o quê? Porque senão fica muito que. Aí, só que às vezes vocês trocam, é uma informação errada essa, né? Você vai tirar o quê mudando a estrutura do texto, mas não substituindo o quê por onde, por exemplo, porque não funciona, tá? Então, aí vocês aprendem, eu estou falando isso porque eu lembrei desse texto, porque eu lembrei da Thalita, e a Thalita, quando ela escrevia comigo, eu falava, menos, Thalita, escreve mais simples. Aí ela falava assim, mas professora, mas aí vai ficar muito simples, eu aprendi na escola que a gente tem que fazer assim, para ficar mais bonito, né? Isso não é escrita bonita, né? A escrita não tem que ser bonita, ela tem que dizer. Vocês lembram? Não sei se vocês chegaram a ler aquele textinho que eu escrevi sobre como escrever um artigo científico, que eu pego uma epígrafe, que é do Graciliano Ramos. Aí eu estava procurando, professora, tem como depois a senhora mandar de novo? Mando, me lembra que eu mando. Tá bom, vou até pedir no... É um bárbaro aquilo, é muito legal. Quer ver? Deixa eu ver, eu vou achar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Inclusive, professora, quando eu fui escrever a minha parte do trabalho, eu também achei que estava muito simples. Eu falei, tá muito simples isso aqui. Não. Aí eu fiquei na minha cabeça, falei, aí depois eu pensei, se tiver muito simples, eu vou deixar a professora falar, porque para mim estava muito simples. Mas tem que ser simples. Olha só, o Graciliano Ramos, ele dizia o seguinte, que eu não vou lembrar, mas outra coisa que é muito bom também, é muito bom a gente exercitar isso, sabe? Falar de memória as coisas. É claro que eu não vou falar com as palavras lindas do jeito que o Graciliano Ramos falou, mas é muito simples o que ele fala. Ele fala o seguinte, quem se mete a escrever, eu me lembro dessa frase que eu acho linda, quem se mete a escrever deveria fazer como as lavadeiras lá de não sei onde da cidade dele, que pegam a roupa e botam na água e sacodem, depois espreme. Depois volta a bater, depois volta a espremer, depois volta a bater, depois volta a espremer, depois que não sai mais nenhuma gotinha. Ou seja, o que ele está fazendo? Simplificando, entendeu? Não tem que sobrar nada. E depois ele fala assim, ele termina falando assim, a escrita não foi feita para enfeitar, a escrita foi feita para dizer, entendeu?
Então, não tem que ficar botando adjetivo, palavra complicada, isso é bobagem, entendeu? Em vez de falar antigamente, falou outrora, é bobagem. E é para as pessoas entenderem, entendeu? Fica uma coisa muito feia isso. Então, outra coisa é o seguinte: você tem um. Então, vamos ler isso aqui, para vocês saberem que eu não voltei para o texto, eu vou voltar, porque eu quero pegar um trechinho desse autor, porque ele é importante, tudo. Mas eu peguei a ideia do cara, olha lá. Vê se esse parágrafo não explica para vocês. Texto acadêmico não tem que ser um negócio difícil de entender. Não, eu acho ruim até. Segundo Martuchelli, a modernidade inventou um ideal de homem autossuficiente, que, segundo o autor, seria uma farsa. A vida humana, argumenta ele, não é autônoma. O ser humano, desde que nasce, depende de seus progenitores, muito mais que qualquer outro animal. Isso vocês sabem, né? Um negócio interessante. Os humanos são dependentes de laços sociais e de suportes. Acontece que, segundo o autor, uns suportes são aceitos e valorizados socialmente, outros são mesmo invisíveis, apesar de ser efetivos, enquanto outros são estigmatizados, como tomar medicamentos psiquiátricos, por exemplo. Aí ele dá vários exemplos, que agora eu não me lembro, porque eu não li, tá? É muito legal esse Martuchelli. Agora, eu acho que o Martuchelli é italiano, já, com esse nome deve ser italiano mesmo. Eu conheci ele falando, é isso mesmo. Mas ele apresentou, ele falou em espanhol, eu acho. E o texto que eu tenho está em espanhol, mas não sei se está traduzido para o português. Deve estar, a gente procura. Mas se não tiver, eu posso pegar os trechinhos e vou traduzindo e vou lendo com vocês. Então, o que ele fala é o seguinte: essa ideia de que a gente tem que ser autônomo, tem que dar conta de tudo sozinho, isso aí é uma mentira, entendeu? E essa coisa dos animais é muito interessante, porque todos os animais, você vê animal pequenininho, um filhote de cachorro, por exemplo, né? Na casa da namorada do meu filho, eles tiveram um filhote lá. E num instantinho, a mãe já está enxotando os filhotes e eles já vão se virando, né? No ser humano não é assim. Não é assim. Um bebê humano, se ele for abandonado, ele não sobrevive. O bebê humano é muito frágil, né? A gente precisa de suporte. Então, foi um achado da pesquisa. Podem ter outros que, se a gente olhar com mais calma, talvez vocês descubram alguma outra coisa que a gente não descobriu, né? Então, mais ou menos isso. Aí, depois de tudo isso, a gente vai fazer as considerações finais, fazer comparações dos dados com os outros, que a gente pode fazer isso, né? E a gente vai ver quais são as conclusões que a gente tira. Por exemplo, uma conclusão que parece que a gente está tirando aqui é que, pelo menos para as nossas vidas, parece que a pandemia não foi tão ruim assim, né? Para algumas até foi boa. Então, assim, é um dado surpreendente, mas tem que ser dito, porque está todo mundo falando que está horrível, que a pandemia, não sei o quê. Então, assim, eu acho que, por exemplo, para os estudantes de educação básica, com certeza está péssimo, né? Agora, para o estudante que chega na universidade, se bem que tem os dados que a gente pegou, nossa, a gente já fez coisa para caramba, hein? A gente pegou os dados daquele do Bussa, né? Que fala quanto por cento dos estudantes universitários têm acesso à internet, a gente pegou tudo isso também. Nossa, está muito legal, gente. Estou animadésima, né? Então, hoje é isso. Queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acharam. O que vocês... Já falei demais, gente. Eu só queria dizer que eu estou muito feliz que vocês estão todas com nota 10, todas aprovadas, e que vai ser muito legal continuar o artigo com vocês, e queria saber de vocês se estão curtindo. Acho que vocês estão curtindo também, né? Aí eu também falo dessa. Fala, Raíssa. Tá. Foi o que eu falei, né? Que a gente tá tão animada que a gente vai sair correndo, vai fazer tudo.
Porque eu também gostei pra caramba. Eu nunca tinha feito nada assim, né? De escrita assim, só esses resumos aí mesmo. E aí foi legal pra caramba. Tanto que eu até comentei com o Lucas, né? Porque tinham 2 trabalhos, né? Um que era para fazer o nosso relato e o outro que era para responder a pergunta. E aí eu tinha confundido a data de entrega. E eu achei que a pergunta era para entregar antes do relato. Só que eu fiquei tão empolgada que eu fiz o relato antes de responder a pergunta. Eu fiquei muito empolgada mesmo, foi bem legal. Na verdade, o relato não estava nem previsto, a avaliação era só a pergunta. Então, ainda tinha isso também que eu esqueci de falar agora, que eu também preferi fazer o relato do que o... Sim, agora outra coisa é o seguinte, o relato é claro que é mais fácil, assim, mais agradável que a gente falar da gente e tudo, mas vocês têm que aprender a escrita acadêmica, né? E eu espero que vocês estejam aprendendo também e vendo que também não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Foi bem legal, que nem tava falando, né, do jeito que a gente estava fazendo as citações. Eu não fazia ideia de como que fazia a citação, agora já está bem mais claro. E você está em que período, Raíssa? No 3º. Terceiro também, mas já tinha que estar sabendo, né? Tem que saber, né? É que, professora, igual a senhora falou, a gente está tão acostumado de fazer o copia e cola de resumo, faça resumo do texto tal, que eu acho que, né, a gente esquece, na verdade, de colocar a citação, né, a referência para a pessoa. Foi muito engraçado que antes da senhora falar que quando eu vi o texto da Isabel, que ela pegou a mesma, e ela citou um monte de coisa lá, tudo bonitinho, eu falei, gente, você tá tão bem. Porque eu tinha esquecido. Aí eu li o dela e eu falei, nossa, então é assim que ela faz trabalho. Nossa, que legal, você tá também. Então, mas assim, a gente esquece, porque é tanto trabalho que a gente... Né, as coisas tão sem sentido, assim, tanto resumo de... Isso daí, eu acho que a gente podia fazer um itemzinho um pouco sobre isso, sabia? Porque eu acho que os professores precisam escutar isso. Porque, sabe, se fala tanto, por exemplo, da pedagogia da autonomia, acho que vocês já devem ter resenhado esse livro, sei lá quantas vezes, né? Mas, no final das contas, é uma contradição, porque, sabe, o que fazer um resumo, qual é o trabalho criativo, não tem inteligência em fazer isso. Eu acho que a maioria usa essa coisa de fazer o resumo para obrigar a gente a ler o texto. É muito isso, né? Assim, a gente vê que, poxa, você vai ter que ler, né? Porque você vai ter que fazer um resumo, então o estudante ele vai ter que ler o texto. Então, aí acaba sendo uma coisa chata. Mas não precisa ler para fazer resumo, né, gente? Eu não consigo, assim, aí eu vou lá e tenho que ler, né? Mas dá para pegar na internet o resumo facinho, né? Então, mas assim, e a gente vê, nem sabe, eles às vezes nem sabe se é cópia, se é plágio, ele só tem que entregar. Igual o professor que pediu resumo, passou 15 trabalhos, gente. Teve um professor meu que passou 15 trabalhos nesse período, assim, ao todo. E é muito ruim, porque cada aula é um texto, um resumo de 2 páginas. E é igual a Raíssa falou, quando tira essa obrigatoriedade, que foi exatamente o que a senhora fez, assim, tá aqui, quem pode... Igual, né, achei até engraçado, ainda bem que a senhora me convidou. Falou, Paloma, vai lá, faz, é para vocês. Aí eu, ai, meu Deus, mais uma disciplina, vou estar metendo minhas caras. E foi muito bom, porque assim, não, você não pode vir? Tudo bem, não vem. Então, assim, a gente acabou vindo porque queria estar aqui, porque a gente estava gostando da disciplina. Vocês vão ler? Vamos ler juntas. Então, e fazia entender, ia explicando. Eu achei que, nesse sentido, a gente aproveitou muito, assim, mais a disciplina. Eu achei também, ficou muito bacana. Agora também, né, não sei, porque foi um grupo muito pequeno. Se o grupo fosse maior, será que a gente dava conta de fazer desse jeito? Tem essa peculiaridade, né? Não, tem essa... Mas, assim, igual agora remoto, né? Igual a turma que eu peguei, era também um grupo muito pequeno, que foi justamente a professora, bem menor que o nosso até, e ela passou esse tanto de trabalho, assim, ninguém nem abriu o microfone, assim, para falar, sabe? Porque era bem complicado. Mas eu concordo, assim, que eu gostei muito, então eu quero só saber, esse é o nosso último encontro? E depois, então...
Depois de 10 de Então, maio. aí vamos pensar aqui, olha, porque vocês Ai, gente, já terminam. cortei o assunto. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Não, tá bom. Olha só, vamos pensar aqui. Vocês terminam as aulas quando? 10 de maio, o período termina. 10 de maio, né? Então, a gente pode encontrar no dia 12 de maio, É quando? Dia 12? uma quarta-feira, Ah, pode ser. não é? Uhum. Então, a gente combina 12 de maio. Opa, perfeito. Isabel também. Vou botar aqui grupo de pesquisa. Aí depois vocês me dão os dados direitinho para eu botar vocês. Isso aí depois para vocês, como é que é o nome disso? Porque a gente só teria mais um encontro, não precisa ter o último, que seria para VS, essas coisas, não precisa ter. Depois tem que ver de vocês terem certificado também disso como atividade, entendeu? Como é que chama aquilo? Hora complementar, né? Atividade complementar. Atividade complementar. Uhum. Aí depois eu dou para vocês uma declaração, né? Porque vocês vão estar no grupo de pesquisa e tal. Então a gente faz isso, bota as horas, entendeu? Que vocês participarem, e aí já fica com isso também. A gente tem uma carga horária obrigatória, já ajuda aí a diminuir ela. Isso já ajuda e é realmente formativo, né? Porque ajuda vocês no TCC de vocês, né? Uhum. Tá? Feito. Isabel, quer falar alguma coisa? Não, professora, só agradecer mesmo, que o curso foi muito bom. Foi diferente do que a gente está fazendo ao longo do período, né? Agora deixa eu falar uma coisa, Isabel, eu vou te interromper só um pouquinho. Também a gente tem que tomar cuidado, porque essa disciplina é uma disciplina prática, né? É uma disciplina prática. Verdade. Então, também. É porque tem alguns professores, até em disciplinas práticas, não estão sabendo usar isso, sabe? Mas é isso, mas foi muito bom. Uhum. Professor de disciplina de estágio que não. Né, Isso Isabel? mesmo, é que eu não vou citar nomes. Então, eu acho que isso aí vocês podem, porque assim, isso a gente pode tentar fazer mais, eu acho, fazer um outro item sobre as atividades de leitura e de escrita propostas pelos professores. O que vocês acham, né? Como é que vocês fazem? Dizer que vocês copiam, recortam e colam, porque é muito, entendeu? Eles têm que entender, porque, assim, o professor fica chateado que vocês fazem isso, mas por que faz, né? Isso que eu ia comentar também, que a Paloma estava falando, que a gente só pega e faz, e parece que às vezes os professores também nem se importam, né? Foi o que ela falou. O pessoal copia e cola, ninguém nem vê. Eu lembro no período passado que o pessoal estava falando que você tinha reprovado um monte de gente por causa disso, e ficou todo mundo escandalizado, porque... Ui, desculpa. Porque não era uma coisa que era para acontecer, e aí aconteceu, e quando foi questionado, todo mundo ficou desesperado, como se fosse assim, nossa, que absurdo ela fazendo isso. Acaba até se tornando estranho, né, Raíssa? Quem é contra? Porque a gente já está tão acostumado. Pois é. Mas olha só, na terça-feira que vem, eu propus uma reunião pedagógica com os professores, poucos aderiram até agora, para a gente discutir isso, né? Como é que vocês lidam com essa coisa, quais são as estratégias que os professores usam, né? Porque todo mundo reclama que os trabalhos são horríveis, que vocês não fazem trabalhos. Eu também reclamo, tá? Porque a outra disciplina também está difícil. Porque também tem assim, né? Tem estudante que me procurou hoje pela primeira vez. O semestre está terminando, eles estão me procurando hoje. Entendeu? Então, é uma coisa assim meio sem noção também, né?
Acontece, tem de tudo, né? Agora, também porque tem essa cultura de que qualquer coisa passa, escreve qualquer negócio passa, o professor não lê também, sei lá, acho que não é. Então, a gente tem que trabalhar, né? Porque o professor passar um trabalho para 4 páginas, isso numa turma que tem 15. Aí, se ele tiver outra turma, gente, não lê, é humanamente impossível, não dá. Ele passa o olho, no mínimo. Mas por que 4 páginas? Eu não entendo isso. Eu também não sei. Assim, a gente, eu acho que assim, a professora resumo de 4 páginas, não é só um resumo só, não, professora. Não, olha só, desculpa, mas assim, um resumo não pode ter 4 páginas. Exato, já é uma contradição, né? É uma contradição. O resumo tem que ter. O resumo serve para quê, gente? Os professores, você me desculpa falar, mas eu acho que eles até perdem o sentido da palavra resumo. Eu ia questionar isso com uma professora, só que eu vi que talvez eu fosse arrumar algum problema. Porque resumo não é coisa de 2 páginas. Eu falei, então você quer um fichamento do texto? Isso. Você quer um mesmo fichamento, Paloma. Fichamento tem que ter. Fichamento, originalmente, é uma ficha. Né? E assim, o pior desse professor que passou um resumo, um mínimo 4 páginas, é que ele falou assim: escolhe um capítulo do livro e faz um resumo de no mínimo 4 páginas. Tem capítulo no livro que tem 2 páginas. E aí? Entendeu? Eu falei, gente, que absurdo. E passa assim umas fotos totalmente sem noção. É foto do livro, não é nem PDF. Aí e fala a foto assim, ainda tá do lado contrário, que a gente tem que virar. Aí falou assim, não, baixa na internet, é fácil. Eu falei assim, gente, se é fácil baixar na internet, por que ele não baixou e jogou no grupo? Se é tão fácil assim. Para dificultar, acaba dificultando. Assim, eu peguei um ranço desse professor enorme. Não sei se ele é bom, não sei. Assim, não consigo ouvir a voz, porque acabou criando essa coisa. Porque eu falei, poxa, não é um professor que pensa nos alunos, né? Para que um negócio de 4 páginas, gente? Entendeu? Aí eu fico revoltada, professora, desculpa. Não, eu acho o seguinte, eu acho que isso aí pode entrar no artigo, na pesquisa, entendeu? A gente pode fazer um item agora, eu vou propor isso, eu vou botar no grupo para gente fazer. Em relação às atividades, como é que é? A avaliação, né? Os trabalhos que são propostos, se vocês aproveitam. Porque, assim, eu me lembro, por exemplo, quando eu estava no mestrado, tinha professor, eu tinha 5 disciplinas. Era uma por dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eram 5 dias, né? Cada dia era um. E tinha professor, eles começaram a mandar, assim, cada um mandava um livro para ler por semana. Assim, sabe, ninguém lê 5 livros por semana, livro teórico, sabe? Aí eu falei, gente, não dá, desculpa, sabe? Não tem condição. Não tem que ser uma coisa que seja que dê para fazer. Mas mesmo assim, você vê, na disciplina de OEB, que eu reprovei um monte de gente, esse semestre vou reprovar também, porque as pessoas não escreveram, e quando escreveram tudo copiado, nada a ver. Você tem que fazer responder 3 perguntas no semestre inteiro, gente. São 3 textos que a pessoa tem que ler. Não é muita coisa, não são 15 trabalhos de 4 páginas, não é nada disso, mas mesmo assim também não faz, né? Então, também pode ter professor sem noção, mas tem muito aluno sem noção também. Não, isso, com certeza, assim, aluno, né, gente, tem gente que a gente nem acredita, né? Tem uns alunos verdade. É surreal. Mas é isso, sabe? Será que, igual, passar um texto por aula de 40 páginas ajuda? Não. Né? O texto é muito interessante, mas, poxa, você vai querer realmente que os alunos... Ninguém vai ler. É igual a senhora falou, gente, 40 páginas, sim. Não vai ler. Mesmo a gente estando nesse mundo acadêmico já há bastante tempo, né? Eu estou no 5º, não me conformo, porque não é uma coisa... É real, não é real, entendeu? Não é possível fazer isso. Ler o negócio de 40 páginas, nem em ônibus, nem em lugar nenhum. E sabe de uma coisa engraçada? Esse tipo esse negócio chama controle de leitura, né? Que é uma coisa, uma prática no ensino de literatura, uma prática muito antiga na escola e muito criticada já,
né? Quem estuda ensino de literatura sabe disso, que isso não funciona, que é o controle de leitura. Então, e é ruim, porque você lê um texto para quê? Para você provar que você leu o texto, é muito mais legal você ler o texto para usar o texto para alguma coisa, né? Sim. De alguma maneira, como a gente está fazendo aqui. Agora, na minha disciplina teórica, eu não tenho como fazer isso também, não posso fazer isso em todas as disciplinas, essa é uma disciplina prática, né? Uma oficina, né? E eu acho que a proposta que a senhora falou, né, dessa disciplina, ela é super interessante até para os estágios, para as disciplinas de estágio, porque, né, como é tudo muito novo, a gente está pelo segundo período agora remoto, então, às vezes tem professor, assim, que a gente vê que não é maldade, é que não sabe mesmo como fazer. Tem professor que a gente adora, sabe, mas a gente fala assim, nossa, por que ele está fazendo isso? Mas é porque ele não sabe, assim, ele acha que você tem que ter uma experiência, então ele faz do jeito que ele acha que é certo. Então, até para levar para a experiência para eles, entendeu? Sim. Pra eles falar, então vamos fazer um uso, acho que eles vão aproveitar melhor, acho que é uma boa ideia. Aí a gente tem que pensar junto, porque assim, semestre que vem vai ser de novo assim, né? Eu acho que o outro também vai ser. Vocês acham que a gente vai voltar no outro? Eu acho que não. Eu acho que não. Ai, professora, eu queria muito que voltasse, porque eu tô pagando aluguel em Angra até hoje. Ai, coitada. Eu e Kevin. Gente, que isso? Nossa, mas eu acho que não volta não, gente. Eu acho que eu vou me formar online. No meio do ano que vem, viu, Isabel? Eu acho que a gente vai formar todo mundo online. Não acho gente, mas o meu sonho é formatura, não vai ter. O meu sonho é formatura. Vai ter formação online. E uma amiga minha que o filho dela se formou em Harvard, nos Estados Unidos, ontem, e ela não pôde ir na formatura do filho. Ai, gente, que pecado. Imagina, assim, o sonho dele, ele foi um projeto que ele ficou um tempão para conseguir ir para lá com bolsa, aí tentou uma vez, não conseguiu, tentou de novo, foi um esforço enorme para ele se preparar, para o inglês, né? Um projeto de muitos anos, entendeu? Aí ele conseguiu, se formou, e ela falou, ai, eu não posso estar lá. Mas aí fizeram isso, fizeram videoconferência e tal. Depois não é a mesma coisa, né? A gente se contenta com o que tem, mas, poxa, igual a gente, 4 anos sofrendo. Ai, queria muito botar bequinha lá, fazer festa, mas vamos ver, meu sonho todinho era formatura. Eu sempre falei isso. Agora eu tô desanimadíssima. Ai, gente, nem fala. Gente, então, olha, foi um prazer, viu? A gente vai continuar então, tá bom? Tá bom, vou esperar o documento lá no grupo, viu, professora? Tá bom. Tá bom, professora. Parabéns para vocês todas, viu? Obrigada. Boa noite. Obrigada, professora. Obrigada boa noite. a vocês. Boa final de semana. Para vocês também. Beijinho. Tchau. Tchau.